Olá, então mais uma aula de comunicação e linguagem, disciplina para licenciatura de física, primeiro ano da licenciatura de física. E agora a gente vai abordar a tradução intersemiótica. Para abordar a tradução intersemiótica, eu primeiro vou falar de outras traduções até chegar nesse tipo de tradução específica, que é muito importante para aquilo que a gente vem conversando a respeito de artes em geral, né? Então, primeiro a gente vai falar da tradução intralingual. O que é a tradução intralingual? É a tradução em que os signos verbais, são traduzidos por outros signos verbais dentro da mesma língua. Você faz uma tradução intraverbal, por exemplo, quando você está explicando alguma coisa e você reformula aquilo que você está explicando. O que você faz quando você reformula? Você reestrutura os seus usos de linguagem para conseguir explicar alguma coisa, para conseguir mostrar o que alguma coisa é ou aqui aqui se relaciona a alguma coisa. Então essa seria essa reformulação seria uma tradução intralingual. Você também faz uma tradução intralingual quando você consulta um dicionário, porque algumas palavras você tem que, entre aspas, traduzir para a linguagem que você tem. Então você precisa trazer essa palavra para a tua linguagem. Por exemplo, se eu disser assim, a Aline está macambúzia hoje. Pode ser que você pense assim, bom, beleza, entendi tudo. Pode ser que você diga, eu não sei o que é macambúzio, então eu tenho que fazer uma tradução intralingual desse macambúzio e dizer que macambúzio é triste, e aí você vai entender aquilo que eu tô, a que eu estou me referindo. Né? Quando a gente fala de tradução intralingual também, as pessoas têm a referência do sinônimo. Né? Sinônimo é uma palavra que está bem próxima no campo semântico de outra palavra. Nunca, na verdade, você tem uma coincidência das duas, porque as palavras têm uma história na língua, né? Essa história é marcada pelo uso, é marcada pelas trocas, enfim, né? Então as palavras chegam de às vezes, lugares diferentes dentro da língua. Então, quando a gente está falando de sinônimo, a gente às vezes utiliza a sinonímia como uma forma de tradução interlingual, ou até antonímia, né? O que é tal coisa? Tal coisa é o contrário daquela outra. Então, você está usando antônimo para expressar alguma ideia que você quer expressar. Você tem também uma questão de que dentro da sua língua você tem variações, como a gente viu na aula anterior, né? Variações linguísticas. E às vezes você precisa traduzir essas variações, né? Então, se você está se referindo a alguma pessoa, algum fato, alguma comida específica, pode ser que a pessoa não entenda o que você está falando. Então, você tem que traduzir isso, trazer isso mais perto da linguagem daquela pessoa. Vocês teriam muito dessa tradução intralingual quando vocês lessem o Pero de Magalhães Gândavo, História da Província de Santa Cruz, por exemplo, na parte que ele descreve as frutas. Então ele fala da banana, ele diz que a banana... O que é a banana? A banana é uma fruta muito gostosa e ela parece um pepino. Eu não vejo a banana parecida com um pepino tanto assim, né? Tem outras frutas que talvez tenham uma semelhança de formato, mas a questão ali é que ele vai explicar a banana pelo vegetal que ele já conhece, que é um vegetal que ele sabe que o português tem referência, né? E o português não tem referência da banana. Então ele usa o vegetal que ele já conhece para explicar aquele outro que ele não conhece. Então você vai fazendo essas traduções, né? Na verdade, você vai fazendo essas referências, vai reformulando, vai ampliando o vocabulário por meio dessa tradução intralingual, que é uma das possibilidades de tradução. Só para esclarecer, nós estamos usando aqui o material que está nesse livro do Júlio Plaza, Tradução Intersemiótica, e na verdade não é um material exatamente do Júlio Plaza, que ele faz um resumo das ideias do Jacobson, Roman Jacobson. A tradução interlingual, já por sua vez, é uma tradução entre línguas, pensando na língua como já um sistema constituído, uma gramática, né, com um corpo de falantes, com uma convenção histórica em torno dela. Então, quando você vai traduzir uma frase, um conceito, alguma coisa de uma língua para outra,
você também tem que tomar certos cuidados, né? Por quê? Primeiro, você não vai traduzir signo por signo. Provavelmente você não vai fazer isso, né? Por exemplo, você tem uma expressão em inglês, take everything for granted, uma coisa assim, mas você não tem o equivalente de tomar tudo por garantia no português. Isso teria que ser traduzido de uma outra forma para se chegar ao que se quer dizer em inglês, né? Então, é importante dizer que as línguas não têm correspondência exata, né? Elas não foram criadas com uma tabelinha, ó, esta palavra é esta, é esta, é esta, é esta, né? Tem línguas que têm 5 palavras para dizer uma coisa, tem línguas que têm uma palavra para dizer uma coisa. Eu sempre uso o exemplo das cores. Então, quando você olha o arco-íris, você diz assim, o arco-íris tem 7 cores. E eu digo para você, depende da tua cultura e no limite depende da tua língua. Porque eu posso pegar uma tribo indígena, por exemplo, e existe isso, né? Existem tribos e, né, sociedades assim, que olham, por exemplo, para o amarelo, naquela passagem que o amarelo faz, né? Do laranja para o amarelo, depois do amarelo para o verde, olham para o amarelo e não enxergam aquilo como uma faixa amarelo. Elas enxergam aquilo e, na verdade, aquilo não é uma faixa, aquilo é uma gradação. Ele vai passando gradativamente de cor para cor. Não tem um risco que separa aqui é verde, aqui é amarelo, né? É gradativo, o arco-íris é gradativo. Ora, então, eu dizer que tem 7, 6, 10 cores, 15 cores, isso depende do que eu chamar de cor. Pode ser que naquele espaço de gradação do amarelo, eu posso estar dizendo que este amarelo de cima é amarelo canário e o que o de baixo é amarelo, vamos supor, ocre, não sei, né? Não seria essa, né? Mas sei lá, que o amarelo mais claro tenha um nome, que o amarelo mais escuro tenha um nome. E aí, não necessariamente eu vou chamar aquela faixa de amarelo, né? Assim como naquela faixa que tem do arco-íris, que a gente costuma dizer que tem o azul, o anil e o violeta. Bom, eu olho para o anil e eu posso chamar de azul o anil na minha língua. Então eu posso dizer que, eu poderia dizer em tese, né, que você teria do azul ao anil uma faixa mais grossa maior, porque aquilo para mim tudo é azul, só diferindo do violeta. Mas há culturas, por exemplo, que não enxergam esse azul talvez mais claro, mas entre o azul mais escuro e o violeta não enxergam diferença. Chamam tudo com um nome só. Então, isso não é uma coisa que a gente está aqui, né, apenas chutando se existem culturas assim mesmo. E só para você ter um exemplo, olhe para a capa do disco Dark Side of the Moon do Pink Floyd, um dos discos mais vendidos da história, e conte quantas cores tem o arco-íris do Pink Floyd. Então, depende de concepções, né? Eu olho para o mundo, que é um mundo contínuo, e eu recorto nesse mundo determinadas observações. Essas observações eu vou dar a correspondência de certos elementos das minhas formas de expressão, palavras, cores, desenhos, etc., que vão remeter a esses recortes que eu fiz. Mas eu vou ter que recortar, né? Eu vou ter que dizer, olha, na concepção desta sociedade, temos o conceito de que amarelo é até aqui, daqui até aqui. Eu terei que fazer isso. Isso tem que ser feito, né? Então, quando a gente está dizendo que a língua não tem uma correspondência exata, porque cada língua é uma visão de mundo. Então, aquilo que tem um nome, por exemplo, numa língua, pode não ter um nome numa outra língua, né? Aquilo que eu chamo de cadeira, ou de caneta, ou de giz, que para mim seria giz em qualquer lugar do mundo e tudo, pode ter nomes diferentes, pode ter, não só porque a língua é diferente, mas porque pode estar numa estrutura diferente. E pode ser tenha coisas de uma outra cultura que não tem um nome na minha cultura, porque simplesmente elas não existem na minha cultura, né? Como é que eu vou falar de determinadas percepções de mundo, de determinados conceitos que outra cultura tem, que outra cultura considera importante e a minha não considera importante? Às vezes é difícil, então a tradução tem que pensar todas essas coisas, né? Então se diz que tradução, na verdade, nunca é tradução, né? Tradução é sempre interpretação, porque você vai ter que tirar algo construído dentro de uma gramática, mais do que uma gramática de língua, uma gramática cultural, e colocar dentro de outra gramática, né? E
não basta você pegar elemento por elemento. E o modo como isso funciona aqui tem que funcionar aqui também. Ok? Muito bem. Vamos então agora um pouco além, porque a gente vai precisar falar de semiose. Para a gente poder falar o que é semiótica e o que é tradução intersemiótica. Semiose é uma operação que eu vou considerar que seja uma operação intelectual, mas também é uma operação que tem um lado de convenção social ou de convenção coletiva, como se queira, que une uma forma da expressão a uma forma do conteúdo. Então eu recorto da realidade, por exemplo, um determinado conteúdo. Eu sei que os bichinhos que têm esta característica são patos, certo? Eu sei que eles formam, digamos, uma mesma família, né? Que eles se comportam da mesma forma. Maravilha. Então eu vou olhar para aqueles bichinhos e associar esta palavra, pato, da forma como eu pronuncio. Essa palavra tem uma possibilidade de ser grafada, então tem as letras P, A até O. Né? Dentro das letras P até O, ou dentro desse som de pato, não tem aquele pato. O pato está fora, o pato está no mundo. Né? Mas eu, por uma convenção, por uma operação intelectual e uma convenção, eu faço com que essas letras organizadas dessa forma e essa palavra pronunciada dessa maneira façam referência àquele pato. Porque quando eu for pedir para trazerem um pato para mim, eu não vou buscar um e mostrar o que é. Eu vou ter que ter alguma referência simbólica. Vou ter que ter algum signo para indicar esse pato. Ok? Mas veja, não são só as palavras, não é só a linguagem verbal, a língua, que faz isso. Né? Por exemplo, por que o verde é para seguir e o vermelho é para parar? Não tem no verde nada que remeta a seguir e não tem no vermelho nada que remeta a parar. É uma convenção. A convenção poderia ser outra. As sociedades têm outras convenções. Né? Sinais de fumaça, por exemplo. É só a fumaça subindo? Não, eu posso modelar aquilo de forma a produzir uma certa comunicação. Né? Então, sinais de fumaça também são uma convenção entre sociedades. Não é verbal, mas é uma semiose. Quer dizer, quando o sinal for assim, 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 quer dizer tal e tal e tal coisa. Né? Enfim, a representação da cruz para o cristão. Também é importante a gente pensar nisso, né? A representação da cruz para o cristão. Então vamos refletir a esse respeito. Dizem, né? Pelo menos conta-se na carta do Pero Vaz de Caminha, no que ele escreveu na descrição dos dias que os portugueses ficaram no Brasil em 1500 antes de ir para a Índia, conta-se que eles encontraram os índios e que eles tinham uma preocupação já naquele momento de saber se tinha pedras preciosas ou não e saber se eles poderiam converter as pessoas encontradas para o catolicismo, porque eles estavam a serviço do rei, aliado à igreja, enfim, toda essa conversa que a gente já sabe das aulas de história. Muito bem. E aí eles foram fazer uma cruz bem grande, que para ser bem vistosa, né, para os índios olharem e dizerem, olha, eles admiram isso, que coisa legal. E talvez imitativamente também admirarem, enfim. E eles estavam lá, pegaram 2 pedaços de madeira bem substanciados, né, colocaram um no horizontal, outro na vertical, e estavam lá pregando a cruz. E os índios estavam em volta. E num determinado momento, né, ao que parece, eles pensaram, eles julgaram que, bom, esses índios estão em volta aqui porque eles estão entendendo que este é um objeto que tem um valor religioso, né? Eles estão sentindo misticamente essa cruz ou qualquer coisa que possa ter passado na cabeça deles. E qual não foi a surpresa ao perceber que os índios não estavam nem aí para a cruz, eles estavam interessados no martelo. O martelo era uma coisa que eles nunca tinham visto e que achavam extraordinária, porque conseguia colocar o prego dentro da madeira. Então veja, o que convenciona a cruz como um símbolo religioso é uma cultura. Né? Para aqueles índios, não tinha essa cultura, então não tinha por que aquele determinado formato ter uma referência religiosa, ou seja, dentro da cultura deles, esta operação semiótica não havia sido realizada. Então a semiótica estuda justamente isso, estuda os signos, estuda os sentidos, estuda como é que você constrói significação nesses recortes que você faz do mundo. Muito bem. E aí a gente vai falar um pouco também de tradução intersemiótica, foi a única que eu não falei. Eu falei da intralingual, eu falei da interlingual. E o que seria a intersemiótica?
Bom, primeiro eu preciso começar dizendo que linguagem é mais amplo que língua. Você tem múltiplas linguagens. Dentro desse conjunto de linguagens, você tem linguagens verbais, utilizadas por falantes, comunidades falantes, constituídas historicamente, e isso forma as línguas. Então eu tenho uma tradução interlingual quando eu tenho uma tradução de uma dessas línguas para uma dessas línguas. Mas eu também posso ter uma tradução de uma linguagem para outra linguagem. Isso é mais amplo, porque eu tenho mais linguagens do que línguas. E olha que eu tenho um monte de línguas no mundo, né? Mas eu tenho mais linguagens do que línguas. Então o que eu faço nesse caso? Né? Eu vou para uma tradução intersemiótica. Eu vou verificar em diferentes processos de semiose, né? Pode ser um processo verbal e um processo pictórico, enfim. Eu vou verificar nesses diferentes processos de semiose como é que eu posso criar pontes, né? Que podem fazer com que sentidos sejam capturados e retrabalhados numa outra linguagem. Quando eu estive em Toronto, no Canadá, eu passei por um parque, na verdade uma praça, né? A gente chama de parque, essas praças públicas muito bonitinhas, né? Tudo sempre bem construído, bem bonitinho em Toronto, que era uma composição erudita do Bach, e o arquiteto teve a missão de transformar aquela composição erudita numa composição arquitetônica. Então, ele fez determinados canteiros, bancos e tudo. Ele montou aquela praça como se você estivesse atravessando essa composição, essa música erudita do Bach. Então, cada banco, cada ondulação que ele coloca tem um significado de acordo com a música. Então, se você passar por aquela praça com toda a lentidão que você precisa passar, ouvindo a música, né, você começa a perceber certas conexões que são realizadas ali. Esse é o exemplo de tradução intersemiótica mais interessante que eu conheço, né? Você faz uma tradução da linguagem musical para a linguagem arquitetônica, né? Eu acho fantástico isso. Mas tem vários outros modos de tradução intersemiótica. Por exemplo, entre uma imagem e uma palavra, né? Por exemplo, o desenho de um pato e a palavra pato, né? A cor verde e o sinal de positivo são formas diferentes, por exemplo, de você dizer pode seguir, né? Isso aqui pode seguir, e o verde aparecendo no semáforo pode seguir, né? Então, dentro de sistemas diferentes, você tem mensagens que podem ser bastante similares, né? Por exemplo, se você tem uma tensão numa narrativa do cinema, como é que você faz com essa tensão? Vai ser o ator com aquela cara de tenso e tudo? Não, você tem outros elementos. Às vezes o ator nem aparece naquela cena. Às vezes é a tomada de câmera, né, que está conduzindo essa tensão. E aí o que você faz? Porque você não tem alguém que na expressão facial está tenso ou um diálogo que remeta a isso. Você pode usar a música, né? Então você pode tentar expressar essa tensão interior do personagem por uma música tensa. E nesse caso talvez a imagem nem fale tanto quanto a música, em termos de expressar o sentimento, né, de dar um certo clima para aquela passagem. Também, por exemplo, você pode ter uma foto e a descrição da foto. Aí você tem dois elementos diferentes, né? Eu posso descrever um local, posso tirar uma foto do local. Eu tenho duas formas diferentes de me referir àquele local, de falar daquele lugar, né? E as duas são válidas e cada uma se organiza de uma maneira diferente. Lembrando também que, embora as pessoas talvez não pensem mais assim, mas algumas pessoas podem ainda ter aquela coisa ingênua de achar que a foto é a verdade sobre é o fato visual sobre uma determinada coisa. Lembre-se que a foto tem escolha de ângulo, né? Tem escolha, seleção do que vai ser fotografado. A depender de como você fotografa, você pode estar dizendo uma coisa que não é o que está acontecendo. Você pode também estar criando uma expressão de arte, ou uma expressão plurissignificativa daquilo, que vai para além do que, enfim, do que foi capturado naquela foto, né? O professor Guilherme, obviamente, trabalha isso muito melhor do que eu. Mas é só para vocês entenderem quanto é importante a tradução intersemiótica, né? Porque tem várias coisas que você tem que transferir de uma linguagem para outra, né? De um processo de semiose para outro processo de semiose diferente.
E por que que isso é importante? Então vamos falar um pouquinho de arte, né? Porque na arte, eu na verdade preciso. Se eu estou dizendo que toda tradução no fundo é uma interpretação, na arte isso é mais verdade ainda, porque na arte os sentidos são menos denotativos, menos indicam as coisas e mais sugerem as coisas, mas trazem características das coisas, né? E se essa sugestividade é a força da arte, então o processo artístico sempre precisa do processo de interpretação. Então veja que não é apenas, por exemplo, na canção, vamos supor que eu tenho o compositor, depois o intérprete imprime a marca dele, depois o arranjo imprime a marca dele, e aí o resultado final, uma coisa diferente. Não é só nisso, né? Por exemplo, mesmo no processo, eu fui lá, pintei um quadro, sei lá, eu, quadro e o cara que está vendo o quadro. Mesmo nesse processo, o processo de arte, a semiose só se completa, quer dizer, o processo semiótico, né, a comunicação do que eu quero dizer ali só se completa quando você tem o público, quando você tem o público reagindo de alguma forma àquilo, né? É, então, cada linguagem tem uma característica que organiza isso de uma forma. Não, o que não quer dizer que as linguagens sejam universos intransponíveis umas para as outras, elas dialogam, mas cada uma tem uma forma de interpretar, né? Então, se eu, por exemplo, tenho uma história como a Ilíada, eu posso ter o texto da Ilíada, o texto clássico da Ilíada, né, a forma literária. Eu posso contar a história da Ilíada sem usar a versificação que eles usaram, nem usar nenhum tipo de tradição metrificada. Eu posso simplesmente sintetizar as histórias e contar os aspectos mais importantes. Eu posso fazer uma música remetendo às mudanças, às transformações narrativas da Ilíada, fazer uma sinfonia em relação à Ilíada. Eu posso, talvez, né, eu não saberia como fazer, mas ter uma interpretação arquitetônica da Ilíada. Eu posso ter um monte de coisas em relação à Ilíada. Posso fazer o filme Troia, posso fazer uma história em quadrinhos. Mas para cada coisa que eu fizer, eu vou ter uma semiose diferente, porque eu vou ter uma linguagem diferente que aborda de uma forma diferente que tem um universo diferente para constituir significação. Então, quando você pensa do livro para o cinema, quando você pensa do livro para os quadrinhos, das telas para os livros, né? Quando você pensa da escrita para entoação, né? Isso é importante também, né? Não é porque está verbal, né, que você necessariamente tem a realidade verbal daquilo. Quando você entoa aquilo, quando você faz uma escolha de leitura sobre aquilo, você também imprime uma certa interpretação. Na verdade, você faz a leitura plurissignificativa, você escolhe algum recorte dessa plurissignificação, acrescenta certos significados que estão na entoação e você produz uma outra coisa. Tá ok? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso na hora que a gente falar sobre canção. Então, para essa parte de tradução intersemiótica, é isso que eu queria dizer. Até o nosso próximo encontro sobre canção.